Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos para gravar mais um vídeo. Hoje é domingo. Inclusive retoquei a minha make lá no TikTok, numa live do TikTok. Então, você que ainda não me segue nas redes, me siga por lá, tá? Tanto o TikTok quanto o Instagram é andres.a_santos. Eu deixei o mesmo nome para poder ficar fácil de vocês me acharem por lá. Mas parece que o TikTok as pessoas estão engajando um pouco mais. Então me sigam por lá pelas redes, tá? Não sei se eu gostei muito, se eu gosto de fazer live, não, mas enfim. Gente, hoje vai ser aqueles vídeos de bate-papo. Eu ainda não dei um nome para esse tipo de vídeo, então me ajudem aí a elaborar um nome. Mas eu vou deixar aqui embaixo os vídeos tipo esse, né? Que eu já fiz, anteriores a esse, eu sempre chamo de bate-papo. Na verdade são vídeos que eu separo aqui para reagir junto com vocês e nós iremos conversar sobre. Aconteceu bastante coisa nos últimos dias, como o Decente, por exemplo, como um vídeo um tanto que polêmico de Thalita Pereira, se eu não me engano, a pastora Thalita Pereira. Vocês sabem que eu não concordo com o pastorado feminino e, infelizmente, essas mulheres me dão motivo para não concordar. Mas nós iremos conversar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, vou fazer aqui um mantra aqui que eu fiz semana passada comigo mesma. Acho que é muito bom pra gente se pensar. Você já se arrependeu hoje? Se não se arrependeu, pausa esse vídeo, olha pra dentro do seu coração e se arrependa. Por quê? Porque às vezes a gente tá aqui na internet debatendo erros, refutando heresias, e na nossa cabeça nós somos certos, todo mundo é errado, mas uma coisa que eu aprendi com o pastor Victor Fontana aqui, né, no YouTube, ele falou uma coisa interessante. Se a gente acha que a nossa teologia ela não tem erros, nós estamos achando talvez que nós somos como Deus. Não há erro naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos. Isso é uma coisa muito estranha para se pensar, porque Jesus Cristo morreu justamente pelos nossos pecados. Então, óbvio que o único perfeito aqui é Ele, né? Quando a Bíblia fala que o justo vive pela fé, é porque se nós não vivemos pela fé, não existe outro modo de agradar a Deus, já que as nossas obras, por melhores que sejam, existem erros. Então, nós estamos num processo de transformação, de santificação, e um dia seremos perfeitos. Então, ainda não. Realmente promover santificação na vida de vocês. Bora lá, separei alguns vídeos, especialmente vídeos do momento, né? Tô aqui com o celular do meu marido para me ajudar. Principalmente relacionado a Cindy Jacobs, né? Ela estava aí no December, da Cindy Jacobs, e ela profetizou uma coisa um pouco peculiar para a Thalita Pereira. E eu confesso que enquanto eu vi ali as profecias dela, né, eu vou colocar entre aspas, porque a gente sabe que a Cindy Jacobs está profetizando coisas há 20 anos que não aconteceram. E isso nos foi alertado pelo nosso querido reverendo Augusto Nicodemos, conhecido também pelos jovens como o tio Nico, né? E inclusive a Cindy Jacobs foi a tese do mestrado dele. Então, graças a Cindy Jacobs, o nosso querido tio Nico pôde fazer aí um doutorado, né, e nos ajudar a servir a Igreja do Brasil, né? Mas enfim, eu fui vendo a profecia dela lá, eu vou colocar aqui pra vocês, mas eu tô falando já adiantando porque a gente vai deixar isso aqui por último, tá? E eu consegui ver vários e vários textos bíblicos assim que eu completamente contra o que ela estava dizendo. Então, meus queridos, a nossa única autoridade de fé e prática é a palavra de Deus, tá? Muito cuidado com o que vocês veem por aí. Eu sempre recomendo, né, sempre afirmo que nós, como cristãos, nós precisamos ser pastoreados, precisamos de uma igreja local, tá? Porque o mundo aí tá cheio de enganos, de erros, e o Espírito Santo é que nos abre os olhos. O Espírito Santo age na igreja, não age no indivíduo de forma pessoal, mas ele age na igreja, no meio do povo de Deus. Então, muito cuidado para não ser enganado. Então, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo, mas eu gostaria de compartilhar outro antes desse, que eu vi no TikTok. Então, né, tem muitas coisas malucas que a gente vê por aí na internet. E esse é um daqueles vídeos que eu acabei de falar pra vocês, que eu fui lembrando de vários versículos bíblicos, várias coisas que eu aprendi aí, que no fim não tem nada a ver com a nossa fé. Vou botar aí na tela e depois a gente conversa.
Deus não está no comando de todas as coisas. O crente tem o costume de pensar de acordo com o senso comum. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente se afasta da verdade de Deus. Sabe por que Deus não está no controle de todas as coisas? Porque este mundo foi entregue nas mãos de Satanás. Quem que é o príncipe desse mundo? Por isso que é tão absurdo as pessoas falarem: nossa, se Deus é bom, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? As coisas ruins acontecem porque o mundo é regido por uma lei do inferno. Quem estabelece as leis e as normas deste mundo é Satanás, não é Deus. A terra foi feita para os homens e foi entregue para os homens para que nela vivesse e dela usufruísse e a ela governasse. Mas nós entregamos a nossa autoridade sobre a terra quando Adão e Eva pecaram. Então Deus não está no comando das coisas que dizem respeito a este mundo. Agora, se você é filho de Deus, se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ama, portanto obedece a Deus e por isso você é filho de Deus, então Ele está no comando da sua vida. Deus é responsável pela tua nação, não pela nação de Satanás. Agora, se a pessoa é entregue aos seus próprios desejos, a sua vida carnal, a sua vida de pecado, Deus não tem nada com isso. Essa pessoa tem o livre-arbítrio de decidir viver. Pera, que ela falou de livre-arbítrio, então tá. Gente, a gente vai usar a Bíblia, vamos usar a Bíblia, mas antes de usar a Bíblia, eu gostaria de dar para vocês uma informação histórica, que ela começa falando sobre que esse mundo foi entregue a Satanás e que Deus não está no controle de todas as coisas, ou seja, ela começou afirmando que Deus não é soberano sobre tudo, o que já descarta a ideia da soberania divina. Né? A questão da soberania divina, ela é algo que tanto calvinistas quanto arminianos compreendem. Os calvinistas de forma mais, mais assídua, mas crentes de forma geral entendem a questão da soberania divina, que é o quê? Deus está no controle de todas as coisas. Aconteceu um movimento deísta, que nós podemos dizer que ele é ateísta, ali provavelmente no início da Revolução Francesa, né? Na Revolução Francesa, tanto na França quanto na Europa, mas principalmente na Revolução Francesa, aconteceu alguns movimentos, algumas ideias filosóficas, né? E uma delas é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a ideia de que Deus criou o mundo. Sim, Deus criou o mundo. Só que depois que ele criou o mundo, veio o pecado e tudo mais, então Deus abandonou as pessoas aqui. Inclusive, eu comentei esse vídeo dessa moça, né? Talvez você não vai conhecer ela, porque foi um vídeo aleatório que apareceu pra mim no TikTok, mas eu achei interessante salvar e compartilhar com vocês. Eu, inclusive, que eu estou falando pra vocês agora, eu comentei no vídeo dela, ela me respondeu, deu as ideias dela, né? Mas, enfim, Deus criou o mundo, sim, mas ele abandonou o mundo aqui aos homens e cada um por si, cada um se vira, porque, né, Deus não tá mais no controle de todas as coisas. Então, se nós descartarmos a soberania divina, nós já descartamos a doutrina bíblica de que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E aí, mais pra frente, ela fala sobre se a pessoa segue as suas paixões, essa pessoa ela não é mais guiada por Deus. Bem, na verdade, Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou os homens às suas paixões. Por quê? Porque lá em Romanos fala que os homens transformaram a verdade de Deus em mentira e negaram a verdade de Deus, ou seja, a palavra de Deus, a única coisa que poderia salvá-los, né, sustentá-los. A epístola de Romanos é uma epístola que ela mais nos ensina sobre o Evangelho, né? Foi uma das principais epístolas ali nos avivamentos do século XVI, XV e XVI, né, na Reforma Protestante, tanto Romanos quanto o livro de Gálatas. E logo no comecinho da epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina assim, no verso 18, a partir do verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, ou trocam a verdade pela injustiça, né? Porquanto o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, ou seja, no mundo é manifestado a glória de Deus, o poder de Deus, né?
verdade das coisas criadas por Deus ainda não é completamente entendida quando não se revelada à luz da palavra de Deus. Mas Deus manifesta a sua glória no mundo. Então, como dizer que o mundo é só de Satanás ou pertence a Satanás e que Deus não é soberano sobre todo o mundo? Eu acredito que essa menina estava tentando explicar sobre a questão da maldade do mundo, né? Como explicar a maldade no mundo, se Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas aí entra a questão do ser humano, da maldade do coração do ser humano, né? Não que Deus tenha alguma coisa a ver com isso, mas a maldade, ela sim vai existir, mesmo que Deus seja soberano sobre todas as coisas. O problema está no ser humano, no coração do homem. Não que Deus tenha alguma coisa a ver com isso. E aí, continuando, o verso 21 fala assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Então, eles mudaram a imagem de Deus, a verdade de Deus, para adorar deuses falsos deuses, né? Verso 24 diz assim: por isso Deus entregou. Deus é que abandona, Deus é quem entrega tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Mais pra frente ele vai falando sobre a maldade do coração do homem, verso 29. Então fala de injustiça, avareza, inveja, homicídio, contenda, malignidade, desobedientes a pai e mãe, soberbos, sem afeição natural, enfim, toda a maldade que não é provocada pelo inimigo, por Satanás, não, tá no coração do homem, para você ver como o ser humano é mau. Existem pecados que só o ser humano pode cometer e que nem Satanás é capaz de cometer, como por exemplo o ateísmo. Ateísmo são coisas que o ser humano faz, porque lá em Tiago fala que os demônios creem em Deus e estremecem, então acho que os demônios olham assim, não acreditam. Tem coragem de fazer um negócio desse. Então existem pecados que não são provocados por Satanás ou pelos demônios, mas está no coração do homem. Isso é para mostrar como o ser humano é mau e como a misericórdia de Deus em nos salvar foi tão grande, foi tão magnífica, foi tão especial, porque nós somos tão ruins quanto os demônios se nós formos entregues a nós mesmos. E Deus quis nos salvar. Então a Bíblia fala que a partir do momento que o ser humano abandona a verdade de Deus abandona, né? Deus entrega, né? E então, aí mais pra frente no vídeo ela fala sobre livre-arbítrio, né? Eu não acredito em livre-arbítrio. Porque a partir do momento que você vê o tanto da maldade que o ser humano é capaz de fazer sem Deus, então se Deus ele não segura, se Deus ele não refreia, se Deus ele não usa a sua soberania divina, né, de todas as coisas, para impedir o pecado de se avançar, essa sociedade, esse mundo que as pessoas dizem que é mau, ele seria muito pior. Então nós temos um exemplo disso, por exemplo, em Sodoma e Gomorra e antes do dilúvio, né? O mundo ele praticamente se acabou, né, algumas vezes por conta dessa maldade do ser humano. Então quando Deus entrega, quando Deus abandona, sim, nós podemos esperar o pior do ser humano, porque é Deus quem nos sustenta. Só um lembrete importante. A palavra de Deus diz que os demônios também creem em Deus, de acordo com Tiago, capítulo 2, verso 19. Então, como seria a nossa salvação pela fé? A fé que Cristo conquistou na cruz é uma fé que foi dada gratuitamente aos santos. Portanto, é uma fé diferente e não basta apenas crer que Deus existe, mas é uma fé que confia no sacrifício de Cristo justamente para refrear os seus pecados, para mortificar os seus pecados. O contexto de Tiago capítulo 2 é que a fé sem obras é morta, portanto, não é a fé salvífica se nós vivemos de um modo que não glorifica a Deus. Se nós odiamos, se nós desobedecemos e desonramos a Deus, assim como os anjos caídos fazem. Por isso, Romanos capítulo 8, verso 11 diz que se o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós,
esse mesmo Espírito nos vivificará, nos transformará, nos fará uma nova criatura para vivermos para a glória de Deus. Então o mundo poderia ser pior. Não, o mundo não tá ainda pior, ele poderia ser muito pior. Mas bora lá, gente. Então vamos finalmente ir para St. Jacobs. Inclusive, se der tempo, eu coloco aqui o vídeo do reverendo Augusto Nicodemos falando sobre ela. Mas vamos ver aqui que St. Jacobs veio fazer no Brasil. I prophesy over this house? E se vocês me permitem, eu posso profetizar sobre essa casa? You wanna come? Vocês gostariam de vir até aqui? First of all, I feel from the Lord. À medida que eu vou vendo aqui o que ela vai falando, à medida que eu vou vendo o vídeo, eu já vou trazendo aqui o versículo bíblico que eu já acho que pode refutar o que ela falou, tá? Pra gente já economizar tempo aqui. Tem aqui minha colinha e bora He lá. wants to say something to you personally. Primeiramente, eu sinto que o Senhor ele quer dizer algo para vocês pessoalmente. He wants to say thank you. Ele quer dizer obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you for being willing to come to a place that was impossible Óbvio. and believe God to do great things. Like the Lord is so grateful to you. E eu sinto que o Senhor ele é tão grato a vocês. Grateful to your team. E também ao seu time. And grateful to this church. E a essa igreja. And so I'm just going to prophesy. Então eu vou profetizar. The Lord says this city will be a model O Senhor diz que essa cidade se tornará um of modelo how I can heal a city. de como eu posso curar uma cidade. Uma vez eu vi uma pregação do Paul Washer, pastor Paul Washer, que ele diz assim: quando as pessoas discordarem de você, diga a palavra de Deus, porque aí elas terão que lutar contra Deus, não contra você. Então, separei aqui alguns versículos da Bíblia, está escrito, a primeira coisa que ela disse aqui é que Deus é grato a eles, porque eles estão fazendo aquilo que Deus queria. E aí eu lembrei de Isaías 53, verso 11, que diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O trabalho que Deus verá, ele verá, é o trabalho que ele mesmo fez. Isaías 53 conta a história da crucificação, né? O homem ferido, o homem de dores experimentadas nos trabalhos, né? No caso, é a obra da cruz que faria para Deus, né? Levaria para Deus um povo remido, um povo salvo. Todo esse trabalho da cruz, do sangue, a igreja, a obra do Espírito, os crentes, os salvos, a obra missionária, o avanço do reino, tudo isso é uma obra de Deus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Um outro texto também que eu me lembro, está lá em Mateus capítulo 3. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, filho com F maiúsculo, em quem me comprazo. E algumas traduções falam: em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus olhou para toda a humanidade e teve um momento da história em que ele viu alguém em quem ele tinha todo o prazer. E esse alguém é Jesus Cristo. Aquele que não pecou nem apenas com a boca e que pôde levar sobre si a iniquidade de nós todos. Esse aqui, inclusive João Batista o batizou e ele mesmo ficou espantado: Senhor, o Senhor vem a mim para ser batizado. E João Batista e Jesus diante de Deus, olha não para João Batista, não para os discípulos, ele olha para Jesus e ele fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é sobre Cristo. É sobre Cristo. Deus não alimenta o nosso orgulho. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado. And the Lord says, E o Senhor diz: there will be a day haverá um dia when the poverty rate of this city onde a taxa de pobreza dessa cidade is among the lowest in all of Brazil. será entre as mais baixas de todo o Brasil. And the Lord showed me, E o Senhor me mostrou like, you having, like,
a warehouse. Vocês tendo um armazém. And I see God has anointed you to eradicate sin. Isso não está na Bíblia também. Porque Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 26, quando Judas estava questionando, um dos discípulos, um dos apóstolos, e estava questionando o fato de uma mulher quebrar um vaso caríssimo e derramar aos pés de Jesus, né? Ela poderia estar dando aos pobres, ela poderia acabar com a fome no mundo. E Jesus diz assim, capítulo 26, verso 10 do livro de Mateus, diz assim: mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, os pobres sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E o que ela fez? O que Maria de Betânia fez? Maria, irmã de Lázaro, né? Ela entendeu que estava próximo da crucificação de Jesus, algo que talvez os discípulos não tinham entendido ainda, porque eles ficaram tão atormentados depois que Jesus foi crucificado, e só ficou ali as mulheres aos pés da cruz, né? Jesus fala que o evangelho do reino, onde ele fosse pregado, ele seria lembrado do que essa mulher fez. Não apenas porque ela preparou Jesus para o seu corpo, para o sepultamento, mas porque ela entendeu que viver para a glória de Deus é olhar para Cristo. Não olhar para o mundo, para a fome no mundo, porque o mundo, ele é mau, o mundo está fadado ao mal, o mundo está fadado ao fim. Os pobres sempre têm desconvosco, como Jesus nos disse. Então, confiar em governo e política, porque o que ela faz aqui, ela também orou pelos políticos lá no Descende, né? Enfim. Olhar para esse mundo aqui é querer salvar uma coisa que já está fadada ao fim. Esse mundo está fadado ao fim por causa do pecado. A Bíblia fala que Deus está nos preparando um novo céu, uma nova terra. Ele voltará para nós, como ele disse, né? Então, não tem nada a ver com esse mundo, com essa vida. Os discípulos, né, questionando Jesus em relação ao governo de César, né? Se eles deveriam lutar por César. Enfim, ele fala: dá a César o que é de César. Ele não estava preocupado com as coisas dessa vida, porque esse mundo vai acabar. Esse mundo está fadado ao fim. E aproveitando isso, eu gostaria de ler um trechinho aqui do estudo da minha Bíblia. Aqui embaixo tem um estudo nela. Diz assim: os pobres, por outro lado, sempre estariam com eles. Nenhum projeto para erradicar a pobreza irá funcionar perfeitamente até que a nova terra e o novo céu substituam esse mundo de pecado e sofrimento. Todavia, Jesus não disse que a pobreza era uma condição aceitável ou que fosse correto desconsiderar os pobres. Antes, enfatizou que a oportunidade de ministrar a ele logo acabaria, ao passo que a oportunidade de ministrar aos pobres permaneceria. Então, Jesus está lembrando aqui que, embora existam sim os pobres no mundo, o foco era ele mesmo. O foco do evangelho é Jesus Cristo. E a partir dele, nós sim servimos esse mundo, mas com a expectativa dos céus, com a expectativa do novo mundo. Queridos, a minha palavra nessa manhã é a respeito de um tema que tem me interessado bastante nos 2 últimos anos. É a respeito dos apóstolos, especialmente os apóstolos brasileiros. Eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos o ano passado e passar 6 meses fazendo meu pós-doutorado no seminário de Westminster, onde eu tinha feito já o meu doutorado. E o tema que eu queria pesquisar era exatamente o conceito de apóstolo. E eu não tinha a menor ideia do que estava me esperando. Quando comecei a mexer com o assunto, estudar a biografia dos apóstolos mais importantes nos Estados Unidos e aqui, quase todos eles dizem que tiveram uma visão em que Deus o chamou para ser apóstolo, um anjo apareceu dizendo que ele era apóstolo, ouviu uma voz do céu dizendo que era para ele ser apóstolo, ou alguém profetizou que ele tinha que ser apóstolo, Deus falando através de uma
profetiza, dizendo: eu te chamei, te levantei para ser um apóstolo. Especialmente o René Terranova, no livro dele Geração Apostólica, ele diz como Cindy Jacobs e outras profetisas profetizaram durante anos que Deus estava levantando ele para ser apóstolo e pai de muitos apóstolos. Separei um videozinho aqui da Thalita Pereira, então. Essa aqui foi o alvo da profecia da Cindy Jacobs. Vídeo na tela. Fique em casa. Essa foi a frase que nós mais ouvimos em um tempo que a gente precisava usar máscaras. Não sei se vocês se lembram. Bom, por um tempo ela foi uma ordem de emergência, depois se tornou um conselho e hoje parece que virou um discurso tratado como uma virtude espiritual. Calma que você vai entender, e eu não estou falando de pandemia. Eu quero te falar como essa frase, fique em casa, volte-se para casa, se transformou e passou a ser usada como uma medida de valor para a feminilidade cristã. Infelizmente, em nome da espiritualidade, começaram a impor limites que Deus nunca impôs. E pouco a pouco esse fique em casa deixou de ser uma escolha e passou a virar uma régua de valor. Quando muitas mulheres passaram a ensinar que outras mulheres, para serem femininas, para serem espirituais e até mesmo aprovadas por Deus, precisariam voltar-se para o lar e caber num espaço reduzido, previsível, silencioso, caber num molde quase que único para todas as mulheres. Não, gente, o problema nunca foi o lar. O problema é quando o lar deixa de ser um chamado discernido e passa a ser um limite imposto. Eu fico impressionada que, infelizmente, o curioso dessa narrativa é que ela sempre vem embalada de uma estética muito bonita. O discurso é bonito, é bem intencionado, mas ele ignora, pelo amor de Deus, o fundamental, que eu amo ensinar. Deus nos fez ambas. Vai estudar as escrituras e você vai ver como a Bíblia apresenta a mulher. Não como esse elemento decorativo, mas como um agente ativo no plano de Deus. Mulheres que lideraram, trabalharam, tomaram decisões difíceis e ainda assim caminharam em plena obediência ao Senhor. Olhe para Débora. Débora julgava Israel em tempos de crise. E Priscila, gente. Priscila ensinava teologia com profundidade ao lado do seu marido. Lídia, uma empresária de sucesso que sustentou a igreja que se reunia dentro de sua própria casa. E o que falar da mulher de Provérbios 31? Trabalha, negocia, administra, produz, edifica o lar. E em nenhum momento o texto bíblico questiona a feminilidade delas. O problema nunca foi o trabalho, sempre foi o desconforto diante de uma mulher em liderança, com uma liderança saudável. Ok. Então, sobre esse papel ativo, eu sempre falo aqui pra vocês, né? Mas como exercer esse papel ativo? Como não desobedecer a Bíblia? Esse discurso aqui que ela falou é muito parecido com o discurso das feministas revolucionárias. Inclusive, eu nem precisei muito procurar sobre, porque o próprio Caio Modesto, ele fez um print de um corte justamente dos livros de Simone de Beauvoir e Beth Friedan, que fala sobre a prisão doméstica da mulher, né? Quando a gente fala sobre o movimento feminista, não tem como relacionar ele com a fé cristã, porque o movimento feminista ele vem do ateísmo. Então, como eu já falei bastante aqui, né, eu tenho uma série completa aqui no YouTube sobre esse assunto. Ela vem ali da Revolução Francesa, junto com movimentos de iluminismo, deísmo. Tem também o proto-feminismo, que é ignorar a Bíblia ou atualizar a Bíblia. Essa ideia não é nova, já falei aqui. E descartando o que a Bíblia faz, que a Bíblia fala, né, é trazer uma nova perspectiva da mulher. Ao mesmo tempo que eu também sou contra o conservadorismo católico, que reduz a mulher apenas ao cuidado do lar, porque a submissão bíblica ela é uma submissão ativa, é uma submissão que ajuda o seu marido na missão que Deus deu para ele. Então, essa submissão, por exemplo, como de Abigail, né, em face a Nabal, seu marido, ela precisou ter uma atitude de temor a Deus para salvar a sua família, né? Eu já falei um pouco sobre ela aqui. Nabal não era convertido, assim como o marido de Esther, né, Assuero, também era um homem pagão, né? Então, essas mulheres precisavam primeiro temer a Deus, para depois se submeter ao marido no sentido de aceitar, né, tudo que eles lhes propunha, porque eles não eram cristãos convertidos.
Mas ainda assim, havia um limite que Deus estabeleceu para elas, como Deus estabelece para nós, não porque Ele é machista, não porque Ele é mau, mas porque Ele nos ama e Ele sabe para que propósito nós fomos criados. Então, como a palavra de Deus é muito extensa, não dá para falar da Bíblia em um vídeo, em um momento. Então, os outros vídeos que eu falo aqui sobre feminilidade bíblica, eu acabo complementando esse assunto, que é muito sutil. Gente, a mentira e o engano, ela é extremamente sutil. E uma mentirinha, um pouco de fermento, como o apóstolo diz, leveda toda a massa, pode comprometer o evangelho e a palavra de Deus. Eu também tenho um vídeo aqui que eu explico por que eu sou contra o pastorado feminino. E eu falo a relação entre o pastorado feminino e o evangelho. Dificilmente você vai ver na boca dessas mulheres o evangelho de Jesus Cristo. Então, como esse vídeo já ficou longo aqui, né, o vídeo aqui no YouTube, se você quer saber uma mulher que tem na sua boca, que tem na sua vida o evangelho transbordante ali na vida dela, eu sugiro a página da Rebeca Souza. Gente, a página da Rebeca é um bálsamo, assim, sabe? Quando você tá na internet vendo um monte de bobagem, um monte de besteira, e você tá até cansado de rolar o feed do Instagram, se você acha o perfil da Rebeca, é uma paz. É como se você estivesse ali de frente por mar, ouvindo o som dos pássaros. É uma paz que essa menina transmite, e ela tem muita carga teológica. Ela fala que ela fez seminário, ela fez teologia, e em nenhum momento ela usa disso para ter uma autoridade superior a ninguém, né? Ela traz tudo com muita humildade, com muita leveza, com muita poesia, porque ela é uma poetisa. Você olha para a carinha dela assim, você pensa, nossa, ela é uma poetisa, laureata inglesa, e ela começa a falar, vem aquele sotaque forte nordestino, você vê, ela é brasileira. Mas assim, é um bálsamo o perfil da Rebequinha Souza. Ela dá palestras também, mas é difícil de ver ela pregando ali, porque ela mesma é contra o pastorado feminino, assim como todas as mulheres piedosas são, né? Mas ela dá palestras também, ela escreve livros, enfim, se você convidar ela para ir para sua igreja, num culto de mulheres, uma reunião de jovens, ela se propõe aí, ela fala que ela tem disponibilidade para ir. Mas tudo dentro daquilo que Deus criou, dos limites que Deus estabeleceu. E por último, mais ou menos, então eu vou trazer uma outra moça aqui também, que é cristã, convertida, para contrapor, para não dizer que eu sou machista, que eu sou contra as mulheres, sou contra mim mesma. Tem aqui uma mulher que se converteu, a mulher mais bonita do Brasil. De estar aqui contigo, lá na minha família, você já era conhecida como uma das pessoas mais bonitas do Brasil. Que isso. Então é uma alegria estar aqui com você. Se converteu, e gente, assim, não que eu concorde com tudo que ela posta, tá? Ela, de vez em quando, chama algumas pessoas no podcast dela, assim, que são meio equivocadas. Mas também nós temos pessoas muito ilustres no podcast dela, como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, que já participou aí. E se você quer um trechinho do vídeo da Karina Bach, que ela nos ensina um pouco sobre a palavra de Deus. E nós iremos encerrar este vídeo com ela. Então, desde já vou me despedindo aqui de vocês. Fiquem aí com Karina Bach. Não é possível isso. Alguém que não conhece a Bíblia, que tem anos de conversão, não sabe um versículo, na hora de batalha não sabe declarar nada. Liga para um monte de gente orar. O que é isso? É verdade. O que é isso? Nós temos que ser o primeiro a saber orar, a falar, alguém quer orar, eu quero. Porque o inferno não fica com dó da gente com a lágrima, não. Ele se rende na palavra. No meio do mundo tomado por tantas opiniões, onde se misturam filosofia humana, legalismo, cultura, espiritualidade, surge a pergunta: como sustentar a nossa fé? Eu fico com a palavra de Paulo, onde ele escreve em 2 Coríntios 10, 5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Conhecer a Deus e a sua palavra é essencial. Manter nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo é primordial. Nossas opiniões nada valem quando vêm revestidas apenas de raciocínios humanos, sistemas de pensamento, ideologias e tentativas de explicar a vida sem submissão a Cristo. Levar cativo todo pensamento não é controle psicológico, é submeter a mente à verdade revelada, ao discernimento do Espírito Santo de Deus. É rejeitar pensamentos e até demonstrações públicas que exaltam apenas o ego, a carne, e alinhar o nosso intelecto às nossas emoções
e a nossa vontade ao senhorio de Cristo. O Evangelho confronta ideias e molda comportamentos. Então, que busquemos santificar a nossa mente, para discernir espiritualmente com sabedoria, sermos movidos não pelo desejo de nos expor ou de defender nossa própria forma de ver, mas de trazer luz ao caminho de Cristo, que gera vida, e que permaneçamos sempre prontos a declarar, a anunciar, mas principalmente a caminhar pela palavra de vida, que de fato nos separa das trevas e nos liberta para a luz de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.